Olá, turma, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente vai introduzir, um novo conteúdo. A gente já veio falando um pouco disso quando nós falamos da relação do cinema e da internet na última aula. Então, na aula de hoje a gente vai focar, nessa questão da arte com a tecnologia e a internet de uma forma mais geral. Mas na última aula a gente já mencionou sobre isso quando nós falamos da relação entre o cinema e a internet, que eu falei ali que desde a origem até ali com a Hedy Lamarr criando aquele sistema de alternância do sinal de rádio, que foi o que baseou ali a criação, da rede de telefonia móvel e da Wi-Fi. A gente já vê essa relação do mundo do cinema com o mundo das inovações tecnológicas, da arte, da ciência, assim, dessa tecnologia. Então, desde ali, com a Hedy Lamarr, que era atriz, é muito conhecida por ser atriz, mas também era inventora, a gente já vê essa relação entre as duas áreas. E ali, com o avanço, da tecnologia, com o avanço da internet, principalmente também, a gente vai ver várias influências, de uma área na outra. Então, quando a gente falou já também sobre os avanços tecnológicos com relação aos equipamentos do cinema, então a gente já via um pouco dessa relação. E na semana passada, quando nós falamos do uso das redes sociais, na produção do audiovisual, que isso assim como nós falamos lá quando nós falamos sobre a origem do cinema, que no começo o cinema ele era apenas ali uma forma de registrar o cotidiano, e aí foi o Georges Méliès e outras pessoas também, como a Alice Guy, por exemplo, que viram nessa tecnologia uma possibilidade de criar arte, de criar artisticamente. E isso acontece com todo o desenvolvimento tecnológico, com toda a técnica nova que surge, que tem ali um objetivo mais prático, mas vai ter alguém que vai olhar para aquilo e ver ali uma possibilidade de criar artisticamente com aquilo, E tem a relação também, que nós já falamos na aula passada, do vídeo, do audiovisual, quando nós falamos ali das redes sociais, que possibilitam a gente compartilhar vídeo, dessa facilidade de se compartilhar cenas do cotidiano, que eram o tema principal ali do cinema quando ele surge, quando surge a tecnologia do cinema lá com os irmãos Lumière, a gente vê esse uso para se registrar o cotidiano, cenas do dia a dia, coisas que a gente faz hoje em dia com o uso das redes sociais também. Então, a gente tem essa relação aí forte entre a produção audiovisual e a internet e a tecnologia. Mas essa relação, com o avanço das técnicas, os avanços tecnológicos, vai ter, de uma forma geral, com a arte, desde sempre. Se a gente for analisar, assim, desde lá nas primeiras civilizações, mesmo na arte ainda na pré-história, quando o ser humano começa a desenvolver ali ferramentas para caça, por exemplo, na Idade da Pedra Lascada, para colheita e tudo mais, especialmente ali para caça, para se defender, uma questão de sobrevivência, algo mais prático, também se utilizavam essas ferramentas para fazer esculturas, para fazer relevos, gravuras. Essa imagem que a gente está vendo, por exemplo, são gravuras pré-históricas que foram descobertas, em pesquisas arqueológicas, acho que no ano passado, não sei, mais recentemente, assim. Mas a gente vê, que eles utilizavam, desde aquela época, as técnicas que eram desenvolvidas assim, já eram vistas como uma coisa prática, mas que também poderiam ter esse caráter mais artístico. E isso continuou sendo feito, com o passar dos anos. Então, mesma coisa aqui quando a gente fala das redes sociais, por mais que a gente tenha esses usos mais... Talvez a gente tenha esses usos mais banais, assim, mais simples, por exemplo, algo ali mais corriqueiro do dia a dia, utilizar o Instagram. A gente tem, por exemplo, que a gente falou na semana passada também, do Festival de Toronto, que tem essa parceria ali com o Instagram para fazer uma versão online, uma versão que ocorra apenas no Instagram, com vídeos
ali de 1 minuto, com curtas metragens, né, de 1 minuto. Então a gente tem, né, sempre, como eu falei, vai ter essa tecnologia, mas vai ter sempre alguém que vai olhar para aquilo de uma forma mais artística, né? E pensar em usar essa técnica para produzir artisticamente. Então a gente tem, né, na fotografia e no cinema, são um exemplo, assim, o principal exemplo que a gente lembra quando a gente fala dessa relação, né? Mas não são os únicos, né? A gente vai ter ali outros exemplos também. Eu trouxe aqui um exemplo, essa imagem aqui, ela é da arte, do período da arte cinética. Isso é um movimento que vocês vão estudar mais para frente, mas em que os artistas eles tinham a intenção de criar obras que se movimentassem, né? Tivesse algum movimento ali, tivesse em movimento, né? Então podia ser tanto com interação do espectador, né? Do observador, ou de repente também ali com a ação do vento, ou alguma força da natureza como a água. Mas tinham também, né, essa relação ali com tecnologia, a gente tinha ali o uso de motor, então a gente tinha ainda já essa relação com mecânica ali também e com o desenvolvimento tecnológico. Quando a gente falou sobre o Leonardo da Vinci, a gente falou muito sobre isso também. Afinal de contas, como eu falei na aula, o da Vinci, além de um artista, né, ele também era um inventor, então ele estava sempre ligado ali a essas questões também da tecnologia. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui também que é da fotografia, mas vocês vão ver ali uma questão especial sobre essa obra, que é uma série que foi feita por uma série de fotografias produzida por uma fotógrafa chamada Corinne Vaianet, em que ela, na verdade, não são fotos, ela não tirou essas fotos. O que ela fez? Ela pegou prints imagens, assim, salvou imagens da internet desses monumentos, esses pontos turísticos, né? Aqui a gente tem a Torre de Pisa e tem a Torre Eiffel, como exemplo, né? Era uma série que tem vários pontos turísticos. Porque ela observou que quando as pessoas viajam, elas tendem a tirar fotos muito parecidas dos mesmos pontos, né, turísticos. Então, o nome da série até foto significa, né, traduzindo, seria uma oportunidade de foto, né? Então, as pessoas não querem perder a oportunidade de tirar aquela foto da Torre Eiffel, ou aquela foto da mesma forma sei lá, da Estátua da Liberdade, alguma coisa assim, né? Esses pontos turísticos mais famosos. E aí ela salva, então, essas imagens que ela vai encontrando na internet e no Photoshop ela coloca ali com uma transparência uma por cima da outra, assim, né? Pra falar um pouco dessa semelhança ali entre as imagens, né? Que as pessoas tendem a não querer perder a oportunidade de tirar a foto e compartilhar nas redes sociais. Ela observou isso, né? Vendo esse compartilhamento nas redes sociais e teve essa ideia dessa série, assim, que juntava, assim, essas imagens, né, desses pontos turísticos feitos pelas pessoas, assim, durante essas viagens. E compartilhados, né, na internet, no Facebook, no Instagram, enfim. E sobre essa questão, né, dessa relação especificamente ali da arte e da internet, a gente já falou também, né, quando nós falamos lá, que eu falei da Hedy Lamarr, a gente falou também dos serviços de streaming, por exemplo, que envolvem ali também essa questão da internet, né, com o cinema, mas a gente vai ter outras formas que essa relação se manifesta, né? A gente tem, por exemplo, museus que passam a oferecer visitas, né, online. Isso já acontece já há um tempo, né? Museus que têm essa possibilidade de visitas online. E agora com a questão da quarentena, isso se tornou também ainda mais comum, ainda mais divulgado, né? Essa possibilidade de se fazer visitas online. É claro que não é uma visita online ali pelo site, não é a mesma coisa, mesmo tendo essa possibilidade de se ver, né, assim, como é feito no Google, por exemplo, mesmo que tenha essa possibilidade, não é a mesma coisa que você ir ver mesmo a exposição ao vivo,
mas já tinham, né, essas possibilidades, principalmente museus ao redor do mundo, que talvez, assim, as pessoas, que a gente não tenha a oportunidade de ir visitar, sei lá, o Louvre na França, mas tinha ali uma possibilidade de se fazer uma visita online, em algum museu fora do país, por exemplo. E hoje em dia, né, por conta da situação de quarentena, essas visitas online passaram a ser mais divulgadas, né? E existiam também ali museus e exposições que eram feitas para o ambiente online mesmo, que vão ser, assim, né, focados nessa questão dos sites, dos ambientes online, feitos ali de diferentes formas, né? Vai ter mais de um tipo de linguagem, né, com essa possibilidade. Um que eu trouxe aqui, né, que é online e que tem essa ligação também com a internet por conta do tema, é o Museu do Meme, que é feito pela UF, né? É um projeto da UF, da Universidade Federal Fluminense. Foram feitos ali por alunos, né, e membros da UF, em que é um projeto de um museu, né, que é um site que é online e que traz ali, tem essa proposta de ter uma temática voltada para os memes. Então, é um museu de memes. Até aqui, quando a gente abre o site, né, tem aqui uma explicaçãozinha sobre o que é, né, o Museu do Meme, dizendo que é o web museu com o maior acervo de memes brasileiros do país, e que estão sempre, né, ampliando ali, atualizando a coleção. Ainda colocam ali uma brincadeira, né, com o meme falando: preferimos não colocar uma meta na quantidade de obras em exposição. Vamos deixar a meta aberta. Quando atingimos a meta, nós dobramos a meta. Essa, até gaguejei aqui, mas essa brincadeira ali, né, com essa questão dos memes, da temática da proposta do museu. Temos também alguns projetos, né, que acontecem ali nas redes sociais, em que relacionam ali a questão da arte com a internet, né, ocorrem ali nas mídias sociais, né, são projetos que envolvem essas redes sociais. O que eu trouxe aqui, por exemplo, é um projeto que, além dessa questão da arte e dessa questão da internet, ele vai envolver também ali questões sociais muito importantes. Ele chama SP Invisível, que ele traz a temática ali dos moradores de rua, né, das pessoas que vivem na rua ou que trabalham nas ruas, assim. Então, ele vai fazer a proposta na SP Invisível, porque eles chamam de São Paulo Invisível. Então, seriam as pessoas que estão ali, né, na situação de morador de rua, e que às vezes elas passam, assim, muitos de nós, né, estão tão acostumados a andar assim, preocupados com a nossa própria vida, e que a gente não presta atenção nessas pessoas que estão ali, né, elas não são, então eles trazem essa questão com o nome, assim, de botar SP Invisível para dar visibilidade para essas pessoas. Então, a proposta inicial, assim, deles era fazer fotos, né, fotografias dessas pessoas, conversar com elas, pegar o depoimento e postar nas redes sociais, né? Era uma forma ali de colocar essas pessoas no centro das atenções. Então, eles tiram essas fotos e colocam junto das fotos na legenda um depoimento, né, sobre a vida da pessoa, o que ela falou, o que ela faz, como que ela foi parar nessa situação, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, tem esses depoimentos, né, para falar sobre elas. Com o tempo, isso tornou ali, trouxe várias, chamou a atenção, então vieram outros projetos sociais também para ajudar, questões de fazer, fizeram livros, documentários, tem falado muito agora sobre a questão da pandemia também, ultimamente, né, com a questão, né, da situação do morador de rua. Os idealizadores do projeto, eles até falavam, né, que no início, principalmente, muita gente questionava: mas vocês só tiram foto dessas pessoas, por que vocês não fazem, então, não dão dinheiro, não dão um prato de comida? E eles até fazem também, porque eles têm alguns projetos, né, relacionados a isso, mas a ideia principal do projeto é tornar essas pessoas mais visíveis, que as outras pessoas, né, que possam fazer outras ações também, né, para ajudar essa questão social,
que se mobilizem, né? Então a ideia principal do projeto é dar visibilidade, mas eles têm outras campanhas também envolvendo ali. Tem principalmente ali na questão da ceia de Natal, eles fazem, tem até aqui uns destaques, ó. Um dos destaques deles com relação a essa campanha que eles fazem durante o Natal, por exemplo. Então é um projeto ali que envolve a questão da fotografia, envolve a questão das redes sociais e ainda fala de um problema, né, de uma crítica ali, social importante. Outro exemplo também que eu vou trazer para vocês é com relação aos ilustradores, né, o trabalho dos ilustradores, que tem ali uma relação muito forte também com essa questão das redes sociais. Eu trouxe aqui 2 exemplos, porque vai ter a questão ali de serem usados, né, para divulgar o trabalho desses artistas, desses ilustradores, e também para ter interação com o público e também com as empresas. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de ilustradores brasileiros, né, que são muito ativos, né, nas redes sociais, que é a Mari Ilustra. Acho que a imagem ficou um pouquinho borrada, mas vocês conseguem ver. Um exemplo é a Mari Ilustra, em que ela traz essas ilustrações assim mais ligadas até a memes também, né, a questões ali da internet, a questões do cotidiano dela também. Ela mostra ali, faz tirinhas, faz essas ilustraçõezinhas. Essa ilustração, né, com essa personagem é uma personagem que é ela. Então ela traz ela ali em várias situações ali nas redes sociais, nessas ilustrações. E ela faz outras campanhas também, né? Faz adesivo, faz encomendas, faz outros trabalhos também. E usa ali a rede social para interagir com o público dela, para interagir também com as marcas. A gente tem aqui uma propaganda, né, dela com os filhos do Leite Ninho. E para interagir também com o público, com os clientes e tal. Outro exemplo, aqui pra gente ver, né, outro exemplo de um ilustrador que faz um trabalho diferente dela, porque a gente vai ter, né, ilustradores que fazem vários tipos de trabalho, artistas, né, que mexem ali também com arte 3D, por exemplo. A gente vai ter vários tipos de trabalho nesse ambiente ali dos ilustradores ali nas redes sociais. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é o Piccolo. Ele é um quadrinista brasileiro e ele começou assim também, né, postando os desenhos deles ali nas redes sociais e tal. E ele tinha um objetivo, ele tinha vontade, né, de trabalhar com a DC Comics. Então ele começou a focar em fazer ali as fanarts dos personagens que ele gostava, fazendo fanarts ali dos Jovens Titãs. E hoje ele conseguiu, né, um contrato ali com a DC Comics e ele fez os quadrinhos, né, as graphic novel. Gaguejei de novo, desculpa. Ele fez umas graphic novels em parceria, né, com a DC Comics, da Ravena, da personagem da Ravena, né, dos Jovens Titãs. Então ele um exemplo ali de artista também, brasileiro também, que usou ali das redes sociais para uma forma de divulgar o seu trabalho, de interagir e também ali de conseguir crescer profissionalmente. Ligado aí a esse mundo também, né, dessa questão dos ilustradores, a gente vai ter alguns desafios, alguns projetos, assim, que envolvem essa comunidade artística, né, das redes sociais, como, por exemplo, a gente tem o Inktober, que é um projeto que promove, né, um desafio que os artistas fazem um desenho por dia durante o mês de outubro. Esse outro exemplo aqui, feito pela Andressa, que é a arroba dela, se não me engano, é de Samor, que ela fez um projeto que era proposto ali para artistas mulheres, né, para divulgação de trabalhos de ilustradoras, em que todo mês tinha um tema e as meninas postavam, né, as artistas postavam seus trabalhos com aquele tema e ela repostava na página do Girls Artistic Gang. Então esse, né, é um exemplo ali dessa questão da divulgação e da interação também entre os artistas e com o público. Outra questão, né, agora para a gente encerrar,
com relação também às revistas, né, às críticas de arte que antes saíam nos jornais e tal. Vocês sabem que o mundo da comunicação ele se modificou muito com a questão da internet. Muitas revistas, né, que eram físicas, jornais que eram físicos, passaram a ser somente online. Isso aconteceu também com revistas específicas sobre arte. Então, a questão da crítica de arte também, isso foi se modificando, as pessoas têm muito mais contato também com a opinião, né, sobre alguma exposição, algo assim, que as pessoas compartilham na internet. Então, essa questão dos textos sobre arte, da crítica sobre arte, ela foi se modificando também ali com esse desenvolvimento da internet. Então, a gente vai ter revistas que eram físicas passaram a ser online, ou revistas, né, e blogs foram criados, né, já em sites, né, para fazer esse trabalho, falar sobre a arte, páginas também, né, em Instagram, nas redes sociais, que falam sobre o assunto, que tratam sobre esse assunto. Esse aqui é um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma revista sobre arte online que chama Carbono. Ela até trata ali muita questão também envolvendo artistas que se relacionam com a questão da internet, com a questão da tecnologia e da ciência, assim, de uma forma geral. E na questão ali do uso, né, das redes sociais como uma forma de se falar sobre arte, né, eu trago aqui um exemplo, né, existem várias páginas que falam sobre o assunto. Esse exemplo é de uma amiga minha, chama Arte Porque, é uma página no Instagram em que ela traz ali, fala sobre várias questões da arte, né, sobre artistas, sobre mitologia também, com textos assim mais leves, né, ela posta ali as imagens e posta na legenda uns textos sobre esse artista, sobre a questão, né, da mitologia também, né, essa relação entre a arte e a mitologia grega e a mitologia, né, de uma forma geral. Então são projetos assim muito bacanas, né, de se utilizar ali essa questão da internet e da tecnologia para se tratar da arte. Eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade, então, à nossa matéria, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.